E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Batatinha Comics. Hoje eu vou falar dessas duas HQs aqui, Lois e Clark e Superman Fim dos Dias. Uma é o retorno do Superman pós-crise para o universo DC e a outra é o fim do Superman dos Novos 52. Bom, muita gente não gosta do Superman dos Novos 52. Ele é um personagem bem diferente do que as pessoas estavam acostumadas com o Superman pós-crise, que é esse cara aqui. Quando a gente fala pós-crise, a gente quer dizer pós-crise nas Infinitas Terras, que foi o primeiro grande reboot da DC. E o Superman pós-crise é aquele mesmo que foi recriado pelo John Byrne com a minissérie O Homem de Aço, depois daquela fase dele, e ele veio existindo até o Flashpoint, né? O ponto de... Não, acho que é Flashpoint mesmo. Depois de Flashpoint, ou melhor, por causa de Flashpoint, ele é substituído pelo Superman dos Novos 52. E a gente tem a origem dele nesse quadrinho aqui, escrito pelo Grant Morrison. Saiu aqui no Brasil nesse formato enorme, com quase 700 páginas. Eu gosto bastante dessa fase aqui, é bem diferente, é um Superman bem diferente do pós-crise, mas tem a escrita do Grant Morrison, que é o meu autor favorito da DC. Então eu acho que ele faz um bom trabalho, ele recria o Superman para uma nova... Ele dá uma nova roupagem, para um novo público. É uma boa porta de entrada, apesar de que este não é o Superman a que a maioria dos leitores estava acostumado. Esse aqui é esse Superman, pós-crise. Então, essa aqui é a primeira história do Superman dos Novos 52, ela se passa 5 anos no passado, e ao mesmo tempo que saiu essa história aqui, ela saiu em Action Comics, lá nos Estados Unidos, estava saindo na série Superman, escrita pelo George Pérez, uma outra versão, que na verdade é o mesmo Superman, só que no presente, não 5 anos no passado. Depois dessas duas histórias, Superman e Action Comics começaram a andar juntas, se passando no mesmo período, até que finalmente terminou aqui, ó, em Fim dos Dias, que na verdade tem bem mais do que só histórias do Superman. Superman 51 e 52, Action Comics 51 e 52, Batman e Superman 31 e 32 e Superman Wonder Woman 28 e 29. Em 200 páginas praticamente, 196 páginas. O que acontece aqui? O Superman dos Novos 52, ele, nos últimos números antes disso aqui, nos últimos 3 arcos, ele passou por grandes batalhas que mudaram bastante ele. Uma delas foi contra o Ulysses, naquele encadernado Homens do Amanhã, que saiu agora aqui pela Panini, em capa dura, escrito pelo Jeff Jones. Depois ele teve eu não li essa parte, mas uma questão envolvendo a Argus e um banho de Kryptonita, não sei bem o que aconteceu. E também a guerra contra o Darkseid, em Guerra Darkseid na Liga da Justiça, onde ele esteve lá nos Poços de Apocalipse e isso também afetou ele. Esses três eventos afetaram ele de uma forma que, combinados, resultou num envenenamento muito forte, uma radiação muito forte nele, principalmente por causa da Kryptonita, e isso está matando ele. Ele sabe que isso está matando ele e ele começa a fazer os preparativos para a morte dele, se encontrando com Batman, com a Mulher Maravilha, com quem ele tem um romance, né? O Superman dos Novos 52 tem um romance com a Mulher Maravilha. Eu achei isso sempre meio bizarro, mas é muito bem escrito aqui pelo Peter J. Tomasi. Ele encontra a Lana Lang, a Lois Lane e vários outros personagens meio que para fazer os preparativos para a morte dele, para deixar substitutos. Só que o que ele não sabe é que já existe um outro Superman ao mesmo tempo vivendo na mesma era, que é o Superman pós-crise. O Superman pós-crise, ele retorna na série Convergência. Uma série bem mal falada, eu nunca li, mas dizem que é bem ruim e eu resolvi pular. Só o que precisa saber dessa série é que ele retorna junto com outros mundos. Convergência é uma história em que vários mundos que não existem mais são colocados numa espécie de batalha, bem parecido com Guerras Secretas, da Marvel. E aí no Convergência, o Superman e a Lois do pós-crise, ou seja, aqueles antigos que deixaram de existir com Flashpoint, retornam e eles têm um filho, que é o John Kent, esse personagem aqui. Essa história aqui, Lois e Clark, ela mostra que o Superman pós-crise, esse Clark e essa Lois, na verdade eles estiveram no universo Novos 52 desde o começo, só que escondidos. E essa HQ de 8 números mostra justamente esses mesmos anos dos Novos 52, o que eles estavam fazendo.
A Lois estava tentando derrubar uma gangue chamada Intergang, que ela já havia enfrentado no universo pós-crise. O Clark, ele estava fazendo atos de heroísmo escondido, então sempre eram atos que eram nunca atribuídos ao Superman, apesar de ele usar esse S, essa roupa preta, ele não se deixava ser fotografado, não existia, em outras palavras, né? E o Jon não sabe nada sobre a história dele, não sabe que eles são de outro universo, não sabe que o pai dele é o Superman, só que ao longo dessas páginas aqui ele vai acabar descobrindo isso. É bem legal isso aqui. Realmente é o retorno do Superman pós-crise, ele é um Superman, aqui principalmente, eu gosto muito como ele é escrito, como um pai de família, é uma mudança bem grande para o Superman, mas que faz todo sentido. E aqui, aquele Superman acaba tendo o primeiro encontro com o Superman dos Novos 52. É bem emocionante, para falar a verdade. Eu não tenho muito apreço pelo Superman dos Novos 52 porque eu não li a fase dele, com exceção das histórias do Grant Morrison. Mas a morte dele aqui é tão bem escrita pelo Peter J. Tomasi que eu cheguei a ficar emocionado. A despedida dele é muito interessante, muito, muito bem feita. E claro, o que ajuda muito é que algumas edições aqui, principalmente a última com a despedida dele, tem arte do Miquel Janin, que é um artista sensacional. Desenhou também aquele Superman e Authority do Grant Morrison. Bom, e depois da morte do Superman dos Novos 52 e o retorno do Clark do pós-crise, Universo DC Renascimento, que foi uma one-shot que foi lançada para rebootar o universo, não no sentido de rebootar igual os Novos 52 fizeram, mas de botar um ponto em que, ó, a partir daqui 952 acabou e a gente vai contar novas histórias. E todas elas vieram com o banner de Renascimento. Muita coisa boa saiu daqui, eu acho que saiu muito mais coisa boa do que saiu de 952. E uma dessas coisas ótimas que saiu daqui é o Superman, que conta a história do Clark pós-crise, junto com a família dele, o John Kent e a Lois Lane, continuando de onde aqueles livros ali pararam, e escrita pelo Peter J. Tomasi. Ele foi compilado nesse ônibus aqui, com várias outras edições especiais que também complementam essa série, como algumas edições de Action Comics, são crossover, e também dos Super Filhos. E aqui no Brasil ele saiu em mensal pela Panini, ao mesmo tempo que saía Action Comics. Então ela lançou as duas revistas separadas, o que eu acho que foi um erro. Eu acho que é muito mais interessante como ela lança hoje em dia, com o Superman e Action Comics no mesmo mix. Mas tem gente que não gosta de mix, eu prefiro. A mesma coisa com os X-Men. Eu gosto muito do formato que a Panini lança X-Men aqui no Brasil. Mas isso é papo para outro vídeo. Bom, eu terminei de ler aquelas HQs que eu acabei de mostrar, mas ainda não li isso aqui. Estou bastante ansioso para ler. Eu acho que eu vou demorar um pouco. Mas depois que eu ler isso aqui, eu venho aqui comentar também. É isso. Se você gostou, deixa um curtir aí. Comenta se você já leu esse material ou não. Se inscreve se você ainda não é inscrito e compartilhe com os amigos. Valeu!